Entre 1961 e 1989, a cidade de Berlim foi dividida por uma estrutura de concreto que separou fisicamente duas realidades políticas, econômicas e também ideológicas, conhecida como o Muro de Berlim. Esse sistema de fronteira tornou-se o principal símbolo da Guerra Fria, período marcado pela disputa entre o bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e o bloco socialista, liderado pela União Soviética. Em 1945, com a derrota da Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial, o país foi ocupado por quatro grandes potências vencedoras: Estados Unidos, União Soviética, Reino Unido e também a França. O território alemão foi dividido em quatro zonas de ocupação, assim como sua capital, Berlim, apesar de estar localizada integralmente na zona soviética. Inicialmente, a divisão tinha caráter administrativo e também temporário. No entanto, divergências políticas e econômicas entre os antigos alinhados levaram à consolidação de dois projetos distintos para a Alemanha. Entre os anos de 47 e 49, a relação entre Estados Unidos e União Soviética se deteriorou rapidamente. Os Estados Unidos lançaram o Plano Marshall com o objetivo de reconstruir economicamente a Europa Ocidental com base no capitalismo e na democracia liberal. A União Soviética rejeitou o plano e estabeleceu o regime socialista nos países sob sua influência. Em 1949, a divisão alemã tornou-se oficial entre a República Federal da Alemanha e a República Democrática Alemã. Berlim passou a representar um ponto de tensão permanente entre os dois blocos. Apesar da divisão política até o início da década de 60, ainda era possível circular entre os setores de Berlim. Esse fator transformou a cidade na principal rota de fuga da população da Alemanha Oriental. Entre os anos de 49 e 61, aproximadamente 3 milhões de pessoas deixaram a Alemanha em direção ao Ocidente. A maioria dos imigrantes era composta por jovens e profissionais qualificados, o que causou sérios prejuízos econômicos e sociais ao governo socialista liderado pela União Soviética. Diante desse cenário, a liderança da Alemanha Oriental passou a defender medidas mais rígidas de controle, até que na madrugada de 13 de agosto de 1961, o governo da Alemanha Oriental iniciou uma operação militar para bloquear a fronteira com Berlim Ocidental. Ruas foram fechadas, linhas de transporte interrompidas e cercas de arame farpado instaladas. Nos meses seguintes, essas estruturas provisórias foram substituídas por muros de concreto. O governo da Alemanha Oriental justificou a medida como uma forma de proteger o país contra a influência do capitalismo ocidental. Na prática, o muro impedia a saída da população. Ao longo dos anos, o Muro de Berlim deixou de ser uma simples barreira para se tornar um complexo sistema de vigilância. Ele passou a incluir paredes paralelas de concreto, cercas metálicas, torres de observação, iluminação intensa e sensores e alarmes, forças e áreas abertas de controle. Essa área intermediária ficou conhecida como a Faixa da Morte. Guardas da fronteira tinham autorização para impedir fugas, inclusive com o uso de força letal. A divisão de Berlim produziu realidades distintas. Em Berlim Ocidental, havia liberdade de imprensa, economia de mercado e também circulação de pessoas. Já na Berlim Oriental, o Estado exercia forte controle sobre a sociedade. A polícia secreta, conhecida como Stasi, mantinha ampla rede de vigilância internas. Correspondências eram monitoradas, reuniões observadas e cidadãos investigados. O muro consolidou não apenas uma divisão territorial, mas também social e política. Apesar das restrições, milhares de pessoas tentaram atravessar o muro ao longo dos anos. Algumas fugas ocorreram por meio de túneis subterrâneos, veículos adaptados ou equipamentos improvisados. Estima-se que cerca de 5 mil pessoas conseguiram escapar com sucesso. Por outro lado, pelo menos 140 pessoas morreram tentando cruzar a fronteira, segundo registros oficiais e estudos históricos. O Muro de Berlim tornou-se um símbolo global da Guerra Fria. Líderes internacionais utilizaram o local como palco para discursos políticos. Em 1963, o presidente norte-americano John F. Kennedy visitou o Berlim Ocidental e declarou apoio à população local. Em 87, o presidente Ronald Reagan fez um apelo público à União Soviética para a remoção do muro. Apesar da pressão internacional, a estrutura permaneceu intacta por décadas. Na década de 1980, a União Soviética enfrentou dificuldades econômicas e também políticas. Sob a liderança de Mikhail Gorbachev, foram implementadas reformas conhecidas como Perestroika e Glasnost,
que defendiam maior abertura econômica e também política. Essas mudanças reduziram a disposição soviética de intervir militarmente nos países do leste europeu. Movimentos populares começaram a crescer em vários países, incluindo na Alemanha Oriental, governada pela União Soviética. Em 89, manifestações pacíficas ganharam força na Alemanha Oriental. A população passou a exigir reformas políticas, eleições livres e também a liberdade de circulação. Em 9 de novembro de 89, durante uma coletiva de imprensa, um representante do governo anunciou mudanças nas regras de viagem para o Ocidente. A informação foi transmitida de forma imprecisa, levando a uma interpretação de que fronteiras estariam abertas imediatamente. Após o anúncio, milhares de pessoas se dirigiram aos postos de controle. Sem ordens claras, os guardas da fronteira permitiram a passagem. Ainda naquela noite, cidadãos começaram a atravessar livremente, a desmontar parte do muro. As imagens foram transmitidas para o mundo inteiro. Já em 1990, a Alemanha Oriental foi oficialmente incorporada à Alemanha Ocidental. O Muro de Berlim começou a ser demolido, restando apenas trechos preservados como memória histórica. A reunificação trouxe avanços políticos e sociais, mas também desafios econômicos e culturais que se estenderam por décadas. A queda do Muro de Berlim não foi um evento isolado nem espontâneo. Ele foi o resultado de décadas de tensão política, pressão popular e também transformações profundas no cenário internacional. O muro, que durante anos simbolizou a divisão, o controle e restrição de liberdades, ruiu diante das mudanças econômicas, políticas e sociais, que já não podiam mais ser contidas. Mesmo após sua demolição, as consequências da divisão alemã continuam a influenciar o país por muitos anos, evidenciando que muros físicos podem ser removidos, mas seus efeitos permanecem na memória coletiva. O muro permanece, até hoje, como um dos mais fortes símbolos do século XX, não apenas pelo que separou, mas porque sua queda representou o enfraquecimento de um mundo dividido e avanço de uma nova ordem internacional. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.